Vamos. A gente está em Enayah, Shabbat, Bet, sexto Perek, não. Aqui é tá, tudo bem, não aparece no vídeo. Eu tirei daqui para não aparecer no vídeo. A gente está no Enayah, Shabbat, Bet, Perek, Shishi, Piská, Tzadik, Tet, 99, quase 100. A gente falou na semana passada a diferença entre Darkei Emori e Avodah Zarah. Isso é muito básico, a gente não vai voltar sobre isso. Mas a diferença entre Darkei Emori e Avodah Zarah é que Darkei Emori é um costume ruim, é uma tchuná, como se fala tchuná? É uma virtude, não é uma virtude, uma falta de virtude no caso. É uma característica, é uma personalidade ruim. É algo que ela trata muito mais do emocional, do folclore, do popular, enquanto a Avodah Zarah é ideologia. A Avodah Zarah é uma forma de ver o mundo. No momento o que leva a Avodah Zarah é a forma de ver o mundo. Quando algum mal, ele deixa de ser um costume ruim, um hábito ruim, e passa a ser uma forma de como ver o mundo, aí o nosso problema é muito mais sério. Aí isso passa a ser a Avodah Zarah. Isso que a gente leu na semana passada, vamos ler isso rápido, no começo da Piská Tzadik Tet, quem está com a gente? Rabi Yehuda Omer, Gad eino ela lashon Avodah Zarah. Fala Gad, que a gente falou que é Darkei Emori, Rabi Yehuda discorda, ele diz que não, isso é Avodah Zarah, não é Darkei Emori. שנאמר הולכים לגעת שולחן. בכללות, de forma geral, הנטייה נפרסת אחרי גורל הפרטים מבלי השקפה אלא טוב הכללית, o exagero, a tendência exagerada de se preocupar com seu próprio bem, com o bem pessoal, sem levar em consideração o bem geral. Areizu e Darka Afucha Mederech Hashem Atzvoa Beknesset Israel. Esse é o caminho oposto do caminho de Hashem, que é natural para Knesset Israel. Shekol Megamatam hi atov haklalit, que dogmat המגמה האלוקית הכללית, que todo o seu objetivo, toda a sua tendência, todo o seu ser é voltado ao bem geral, ao bem total, da forma que a gente não leu, mas está escrito em Oral Torah por trás, que a Neshama de Knesset Israel, ela é uma só com a vontade divina. E o seu objetivo é o bem, da sua forma, para um maior número de criaturas, da sua forma mais plena e mais completa. Essa é a nossa natureza. Quando você importa naturezas e culturas e fontes naturais diferentes, isso acaba sendo nocivo para a Israel. Então, isso é Darkei Emori que a gente fala. נטיית הרצון אל הפרטי וטובו בשיקוע ובתמידות, הרי היא מדרכי אמורי. Quando a vontade do ser humano ela se afunda dentro desse egocentrismo, dentro dessa preocupação própria só com ele mesmo, isso é מדרכי אמורי. שהרוח השורר על המבטאים המורים על נטייה זו, que o espírito que está sobre as expressões populares que levam essas ideias, que nem a gente falou sobre isso na semana passada, Lone Israel, esse espírito, essas ideias, esse ruach, esse ambiente não é um ambiente judaico, não é um ambiente de Israel, o que é bom proibir e afastar esse tipo de cultura. Até agora a gente está falando sobre uma cultura, não sobre uma ideologia. São duas coisas diferentes. Para mais explicações, vídeo nosso último shiur, que está no YouTube. Aval. Mas o que é somente uma demonstração da tendência da vontade, da tendência da sua natureza, אינו כל כך משחית כמו מה שהוראה על יסוד של הדעה והשקפת עולם. Não é tão prejudicial, não é tão destrutivo, quanto algo que mostra ou que expressa um fundamento ideológico e da sua forma de ver a vida, da sua visão de vida. Ou seja, a gente está falando aqui sobre a expressão de Gad. Quem fala Gad? Qual o problema de falar Gad? Gad é uma expressão, ela vem expressar algo. Então, ela, de acordo com o Chachamim, ela vem expressar uma tendência natural, um folclore, uma cultura popular, que ela já é ruim. E filha Duda, ela não vem expressar só um folclore, uma cultura popular, ela vem expressar uma ideologia. E essa ideologia ela é muito mais grave do que está algo que naturalmente se desenvolve em povos. Yesod, agora por quê? Então, na verdade, a gente passa, até agora a gente falou que a natureza de Am Israel é querer o bem para tudo e para todos. Agora a gente vai, em algumas, o Rav Kook, nessa próxima frase, ele vai de forma bem resumida, resumir qual é a emuná, o que é emuná, o que a Am Israel acredita. Em outras palavras.
Qual é o sentido, a tradução de Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz? Deus criou os céus e a terra. E daí? Por que isso mexe em alguma coisa? Por que isso é importante? Eu falo o Rav Kuk o seguinte, vamos lá, Bezat Hashem. Yesod dat Hashem hu. O fundamento do conhecimento de Hashem é Sha'olam kulo, o mundo todo, v'chol ha'meoraot ha'pratim ve'klaglim, e todos os acontecimentos particulares ou gerais, no micro ou no macro, arei hu kulo ra'ayon tzedek echad shel ha'chokhmah elionah. Eles são todos uma ideia, uma expressão de uma justiça divina, uma justiça celestial, uma justiça elevada que vem da sabedoria de Hashem. Essa é a frase. Ou seja, o mundo e todos os seus acontecimentos são uma expressão da justiça divina que, por sua vez, é uma consequência da sabedoria divina. É uma frase difícil, a gente vai explicar daqui a um minuto. Eu só quero terminar. Nem toda sabedoria está condizente com o que a Torá... A gente não está falando da sabedoria humana, a gente está falando da sabedoria de Hashem. Por enquanto a gente está falando o que é o mundo. Hege pi Hashem. Na verdade, o mundo é uma fala da boca de Deus. E o que Deus fala é bom. Não só é bom, como é justo. É verdade. Vamos parar aqui, porque essa frase, a gente está no meio da frase, mas a primeira parte da frase ela é muito crítica. Para o Rav Kuk, Yesod dat Hashem hu. Como nós definimos conhecer a Deus? Então, antes da gente falar, Lichorá, o Rav Kuk não está falando sobre Deus, está falando sobre o mundo. E o motivo disso é porque um dos princípios mais básicos do judaísmo é que não dá para falar sobre Deus. Tudo o que você falar sobre Hashem, qualquer definição que a pessoa quiser dar à entidade divina, inclusive chamar ela de entidade divina, ela é, por definição, errada. Ela é, por definição, limitadora, e ela é, por definição, parte dos conceitos que a gente tem, e a gente não tem outros, de como enxergar a realidade, mas a realidade toda ela é a criação, não é o Criador. Então, em toda a nossa literatura, e qualquer um tem que saber isso, porque isso é das coisas mais básicas, a coisa mais correta que a gente pode falar sobre Deus é que a gente não pode falar nada sobre Deus. Esse é o mais exato que a gente pode chegar, mas esse é o mais exato que o ser humano pode falar nas palavras de David HaMelech, Lecha Dumia Tehila. Falar sobre Deus é para você, Deus, o correto, o louvor correto é o silêncio. A Gemara conta sobre alguém que na Amidah ele começou a falar Baruch atah Hashem, Elokeinu Melokei Avotenu vechulei, aquele, o Deus, Hagadol, Hagibor, Hanorá, Hameitiv, Hamaksim, Hanechmad, eu estou exagerando, não lembro a linguagem da Gemara, mas todo tipo de elogios para Deus. E quando o cara terminou, qual foi a resposta dos Chachamim? Só isso? Terminou? É isso que você tem para falar de Deus? É isso que você tem para dizer? Mesmo os louvores que a gente expressa na Tefilá, a gente só pode expressar eles dessa forma, porque achei que nessa Tagdolá sem Tiknu, e eles, de acordo com os Nevim, sabiam quais são as formas de que o ser humano pode usar para ele se conectar. Mas, na verdade, quando a gente fala sobre Deus próprio, não existe falar sobre Deus no judaísmo. Isso não é a fala, qualquer tentativa, o que em vários lugares expressa e fala sobre essa ideia, qualquer tentativa do ser humano de tentar definir Deus, aliás, o ser humano tenta várias vezes, não só definir como controlar Deus. Sim? Mas isso é da gente para Hashem. Aqui, para a gente, tem que ter alguma linguajar para a gente sentir Deus. Coisa de cada vez. Outra coisa, está no Zoom? Está no Zoom. Entra aí. Sim. Existe, obviamente, se a gente continuar falando que a gente não tem o que falar, o que é a maior verdade no mundo, vai ser muito difícil de se relacionar. Por isso, esse é um dos grandes motivos, não é o nosso assunto hoje, mas é um dos grandes motivos que a Torá tem que ser dada de Hashem, não do ser humano. No momento que o ser humano define a Torá, define a forma de se relacionar com Deus, é inevitável. Inevitavelmente, ele vai chegar
em uma Agshama, numa materialização, isso é a fonte de todos os males. O Yehudi, como a gente vai ver, a gente se relaciona, mesmo no que a gente sim se relaciona, todos os nossos relacionamentos e nossa visão da nossa relação com Hashem é baseada nesse ponto tão primordial e tão básico de que Hashem é muito mais do que tudo que a gente entendeu e de tudo que a gente pode pensar que a gente poderia um dia entender. Então, no que sim a gente se relaciona? A gente consegue se relacionar como na forma de como Hashem se relaciona a nós. Deixa eu ajeitar aqui. Não a ele próprio, per si, e sim a forma como ele, Barach Shemo, se relaciona à sua criação. Em outras palavras, a gente pode conhecer Hashem e saber que todo o mundo, toda a nossa criação, é um reflexo da bondade divina, da justiça divina, da verdade divina. Se Bereshit bara Elokim, se Hashem criou o mundo, então o mundo ele tem que ser compatível ao seu Criador. Ele serve os objetivos de quem criou. Ou seja, ele reflete, ele expressa o bom, a verdade, a justiça, a beleza, a corretidão e assim por diante. Zenachon, que tudo que a gente entende como bom, como justiça, como beleza, como verdade, ainda é nada frente à bondade, à justiça e à verdade divina. Mas ela é sim um reflexo da vontade e da bondade divina. Está claro esse conceito? Nossa relação com Hashem é como nos relacionamos com a criação de Hashem. Vídeo. Como a gente não pediu como a criação de Hashem, ela como a gente se relaciona com a relação de Hashem a nós. É um pouco mais fino. Esse ponto não é difícil de entender. Na verdade, eu acho que deviam ensinar eles a todos os meninos de Kitachet. Porque não, dentro do Bar Mitzvah não seja a criança tem capacidade de entender. Não acho que a criança tem capacidade de entender. Muito pelo contrário. O Hinuch Yehudi, ele, quando é criança, a gente ensina que Bereshit bara Elokim da forma mais... A criança com certeza tem uma imagem muito megusheme, muito materialista de que Deus fazendo o mundo, né? Cada um com a sua. Uns travam no velhinho de barba branca e outros passam a uma luz dourada, que é alguma força espiritual não além. Quer dizer, tudo isso são akshamot. A criança, ela fica no velhinho, e aí depois ele chega na fase adulta, ele já entende que o velhinho não é, então deve ser uma luz. Porque é um pouco mais refinado, mas não é. A Shlemut, Gadlut En Sof. Não tem como definir a divindade. E materializar é o pior dos pecados. É o pior, aliás, essa é a nossa discussão, ou talvez a fonte de toda a discussão com o cristianismo é essa. Eles materializam o Deus em todos os aspectos, não só quem diz que Deus virou homem, com certeza, mas mesmo quem não diz que Deus virou homem, eles dão a Deus fraquezas e propriedades humanas. A raiva e a justiça da forma como o ser humano entende, e por isso também não tem volta. Deus ele é limitado. Se o ser humano não cumpriu com a parte dele no pacto, não tem o que fazer, o mundo vai para o brejo. E a Yadut, ela é baseada toda na abstração total e absoluta do conceito Deus. Então, no que sim? A gente falou, a gente se relaciona ao relacionamento de Hashem conosco. Isso a gente consegue litfos. Eu vou dar um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Eu sei que é um conceito que às vezes a gente não está acostumado, mas ele é muito básico, ele precisa estar. Sem ele, a gente não tem como ser Yehudim. Explicar se Omer. Aliás, ele também economiza muita dor de coração. Porque a pessoa cansa uma hora de procurar o Deus que é inatingível. É um problema isso. A pessoa tenta, durante muitos anos, tentar definir Deus. Quando ele não consegue definir Deus, ele fica frustrado. A humanidade também. Isso é um problema, porque você está indo pelo caminho errado. Você está tentando definir algo que ele é indefinível, por definição. Muitas definições numa frase só. Mas, então, no que a gente sim se relaciona? Qual é o nome de Hashem mais elevado que a gente conhece? Shem Havayah. Yud Kei, Vav Kei. Letra Yud, depois a letra E, letra Vav, depois a letra E.
Tem no Shulchan Aruch, Seif Vav, vale a pena, Alachá Lema'aseh, tem que saber qual é a explicação desse nome. Por que isso é Alachá Lema'aseh? Porque a pessoa que fala o nome sem Kavaná, Shem Erachem, em Missur, Lotisayat Shem Hashav. Tá bom? É bom saber isso. Falar o nome de Hashem sem Kavaná é problema. Betach no Kriyat Shema, que se você não teve Kavaná e não sabe o que o nome de Hashem quer dizer, pode ser que você cumpriu a mitzvah se você teve uma Kavaná geral na frase, mas com certeza não é a forma correta. Então, tem algumas explicações nos Rishonim o que esse nome quer dizer. Vou trazer uma aqui porque ela toca direto no nosso ponto. Todas elas são para ter a mesma coisa, de vários pontos de vista e aspectos. Vou trazer aqui a explicação do Abravanel, que é uma explicação muito importante. Se algum dia você estivesse andando na rua e passasse do lado de um Porsche preto, conversível, e você fica olhando para o carro, de repente voa da janela de uma torre uma chave do Porsche. Escrito com um papelzinho, é todo seu. Abriu. Legal, né? Não é chato. Eu não acho que ninguém aqui... Deixa eu chamar no Camuvá. Não faz nenhuma pergunta. Está tudo ótimo. Não ia fazer nenhuma pergunta. Você ia ver se não tem uma bomba embaixo do Porsche. Nem isso. A chave liga. Não pergunta, não olha para agora, você quer agradecer a pessoa que te deu o Porsche. Só que essa torre não tem porta. Não tem como você entrar. Você não sabe quem está lá em cima, você não sabe quem foi, você não sabe quem não foi. Você vai escrever como você vai agradecer essa pessoa. O que você vai fazer? Alguma ideia? Vai usar o carro. Isso não é agradecer a ele. Não se engane. Você vai agradecer a si mesmo. Como você agradece a pessoa? Você quer agradecer, você ainda está lá na frente dele, na frente da torre. A forma correta seria escrever um petek e mandar de volta pela mesma janela de onde ele veio. A maior chance que tem de que vai voltar para onde veio. Agora, você precisa escrever o seu papelzinho. Como você abriria o seu papelzinho? Qual seria o título? Ao senhor? Ao senhor que enviou a chave do Porsche. Ótimo. Ao senhor meu benfeitor, ao senhor que enviou a chave do Porsche, ao senhor bem legal, e assim por diante. A mesma coisa acontece com a Kadosh Baruch. Será que tem Dalcan? Veio com Dalcan? Está incluso? Tem que estar cheio. A bateria está em dia? A mesma coisa, Leavdil, Elef Alfei Avdalot, com Hashem. Qual é a maior dádiva que Hashem nos deu? O cara dá todo de lado, na casa do Pai Noel lá. Sai mais R$1.000, sai alguém no correio pegou, o cara abriu, o cara puxou dele, aí juntou lá a grana do correio, pessoal, vamos ajudar esse cara, montou um, deu 50, 60, juntaram R$960. Bom, foi que juntou todo mundo, botou a carta, botou com o cara, o nome de Papai Noel lá, coisa cara, o cara recebeu, de repente reservou da Papai Noel, eu querendo agradecer o senhor, mas alguém ainda, algum filho da mãe no correio pegou 40 pratas, meu pedido. Se eu puder ver quem pegou. Exatamente. A mesma coisa, qual a maior dádiva que Hashem nos deu? Quê? Não. A vida. O fato de você existir. A coisa mais divina que existe no mundo, aliás, é lá que se difere a divindade, o Criador da criação. A criação não consegue dar a existência. Ela consegue transformar a existência. Mas só o Criador consegue dar a existência. Então, a coisa mais divina que tem, a nossa maior dádiva, a dádiva mais primordial e talvez mais divina que existe, é a nossa existência. Se a gente vai se relacionar, a gente não sabe quem está por trás da nossa existência, não consegue definir. Mas se a gente for se relacionar com ele, como vamos chamar ele? Em português não tem a palavra, mas seria o que nos faz existir. Ou Hameh em hebraico. Ou, na sua tradução para o nome de Hashem, Havaya. O que nos faz existir. Essa é a nossa maior relação frente a Hashem. É lá que a gente se encontra com a bondade divina, com a verdade divina, sempre, 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 com essa consciência de que por detrás de tudo que eu sei, e por detrás de tudo que eu entendi,
E por detrás de tudo que eu já consegui limpar e me desenvolver, tem muito mais. Essa compreensão, ela é super, super, super básica. Ela muda a vida da pessoa que chutou uma marcha. Ela muda, entender isso. A pessoa, durante a vida toda, ela tem, inevitavelmente, uma imagem de Hashem. Ela tem uma imagem divina. A imagem mais baixa chama-se Avodah Zarah. Quando isso passa dos limites, isso torna-se Avodah Zarah, torna-se idolatria. Mas mesmo depois que a pessoa já conseguiu limpar essa imagem de Hashem, ele ainda sempre vai ter uma imagem da bondade. Qual é o máximo de bondade que você consegue imaginar? Qual o máximo de verdade que você consegue imaginar? Qual o máximo de justiça que você consegue imaginar? E a pessoa tem que passar a vida toda, quando a gente está na tefilá, a gente se relaciona a tudo que a gente consegue atingir. Na tefilá você não consegue se relacionar ao abstrato absoluto. Mas a gente passa a vida toda com essa consciência de que, apesar de que hoje é isso que eu entendo, eu sei que tem mais e eu vou passar a minha vida desenvolvendo mais ainda a minha visão de Hashem. E automaticamente eu vou conhecer uma bondade que é muito maior do que eu acho que pode existir. Uma justiça que é muito maior do que eu acho que pode existir. Uma verdade que é muito maior do que eu acho que eu posso existir. E eu vou me tornar muito maior do que eu achava que eu poderia chegar. Eu vou me libertar de todas as limitações. Eu vou me libertar de toda a imagem que me prende, de toda a visão que define o homem como XYZ. Esse é o máximo de bondade que o ser humano consegue chegar? Ele consegue, através de Torah e Mitzvot, através da ligação dele com Hashem, se conectar a um nível muito maior, muito mais alto. Ou, em outras palavras, ilimitado. Não infinito, ilimitado. Alguém sabe a diferença entre infinito e ilimitado? Tinha um matemático, eu não sei se a teoria dele ainda vale, talvez essas coisas na matemática são rápidas de serem provadas a favor e contra, mas como ele chamava? O hotel de... Não lembro o nome do cara, mas ele tinha uma teoria. Ele falou o seguinte, o exemplo dele é o seguinte: você tem um hotel com infinitos quartos. E chegaram infinitos japoneses para preencher o seu hotel. Você pode botar uma pessoa por quarto. Você põe um japonês em cada quarto e você resolveu o seu problema. Agora chegaram infinitos alemães e eles também querem entrar no seu hotel. Como você faz? Se o seu hotel é infinito, tem que ter lugar para os infinitos alemães. Mas os infinitos japoneses já estão tomando parte do... Se ensinassem matemática assim nas escolas, as pessoas iam saber a matemática. Qual a resposta do problema? Está no mesmo quarto que estão os infinitos japoneses. Não pode? Tem um lugar, um por quarto. Os alemães de volta. A resposta é simples. Põe os infinitos japoneses nos infinitos quartos ímpares e põe os infinitos alemães nos infinitos quartos pares. Você resolveu o seu problema. Como chamava o carinha que falou isso? Eu não esqueci. Se ensinassem matemática assim nas escolas, eu garanto que as pessoas participariam muito mais. Tinham que ensinar a filosofia da matemática e não os números. Não, os números também. Bekitsur, isso é o que a gente chama de infinito, mas não ilimitado. No momento, os números ímpares, eles são infinitos, mas eles são limitados, eles são ímpares e não pares. Hashem, ele não é infinito, Hashem é ilimitado. Em nenhuma distância, em nenhuma direção, nem em dimensões que a gente não conhece, existe qualquer tipo de limitação à divindade. Assim também, a relação do ser humano, ela se desenvolve dessa forma. Já são quase 10, vamos terminar só essa frase. A gente está no meio da frase, para vocês entenderem, mas é importante essa introdução para a gente poder entender o que a gente não está procurando quando a gente fala do conceito da Hashem. Quando a gente fala do conceito conhecer a Deus, não estamos falando de Deus, ou da entidade própria dele. Estamos falando da nossa relação com ele, do reflexo da divindade no que a gente sim consegue captar, que é a criação. Sim? É barulho. Não é... Percebe? Não quero que ninguém me entenda errado. Fala que não tem, depois vão falar que não existe Deus, ou que não dá para se relacionar com Deus. Eu não falei isso. De jeito de maneira nenhuma. Eu falei que não dá para se relacionar com Deus. Eu falei que a definição da entidade divina, ela é um erro per si. Talvez dos maiores erros. Isso existe no ser humano de forma intuitiva, mas não pode de forma intelectual. Quando a gente reza na tefilá, a gente não reza com a cabeça, a gente reza com o coração.
no coração, no final das contas, tem uma imagem. Você sabe que Deus é bom, Deus é justo, mas no final das contas, o que você conhece como bom, justo, é alguma imagem, ela tem alguma definição. E para isso, assim a gente se relaciona a Hashem. A gente não está falando que ele é assim, mas frente a essa imagem que a gente se relaciona. A gente tem que ter sempre lá atrás essa consciência de que tudo que eu sei, onde a gente expressa isso? Na Tefilá, já que estamos falando de Tefilá. Onde a gente expressa isso na Tefilá? Não, na Amidá. Na Amidá. Onde na Amidá a gente expressa que Deus é muito mais do que tudo que a gente pode falar, ou entender, ou ver, ou pensar, ou imaginar. Não. Brachá de Atakadosh. Depois que você, na primeira brachá, deu títulos a Hashem, falou que ele é grande, poderoso, temível. Na segunda brachá, você falou de como todas as ações dele no mundo, ele é mais forte do que todos os outros. Pode vir uma pessoa, uma imagem, uma imagem limitada. Aí você fala, Atakadosh, você é santo, o que é santo? O que é Kadosh em hebraico? É o significado de Kadosh, mas é separado, exato. Kadosh em hebraico quer dizer transcendente. Isso. Transcendente. Depois de tudo que eu falei, você é muito mais. Isso é o que a gente expressa na Brachá de Atakadosh. Por isso que a Kedushá é tão importante. A Kedushá tem duas partes, não é? Qual é a primeira parte da Kedushá? Kadosh, 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 Hashem Tzvakot Melo Kol Haaretz Kevodo. Ele é mais transcendente, mais longe, mais infinito, mais longe de tudo que a gente consegue entender. E Bechol Zot, a gente fala Melo Kol Haaretz Kevodo. A honra de Hashem, o que é a honra? A presença divina. O fato dele ser presente nesse mundo refletir, espelhar a vontade divina, é algo muito claro. É como um rei. Vamos pegar um rei. Que ele tem, no seu país, muitas pessoas não conhecem o rei. Mas tudo o que acontece, ou um governo, vamos falar alguma coisa mais próxima dos nossos dias, tem um governo, muitas pessoas não sabem quem hoje em dia, com a imprensa, a gente poderia achar que ficou mais fácil de conhecer o governo, mas ficou mais difícil. Porque não só que você não conhece a pessoa, ainda distorcem a imagem. Mas mesmo se você não conhece o governador, ou o governo, as pessoas que tomam as decisões, você consegue ver de forma muito clara o kavod desse governo. Ou seja, onde a presença dessa entidade se reflete na nossa vida. Como tudo na nossa vida se reflete essa ideia, seja uma bandeira, seja uma lei, seja uma forma cultural, sejam valores que estão sendo destacados. Isso é o que a gente fala, Melo Kol Haaretz Kevodo. Apesar de que Deus ser Kadosh, 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 o mundo ele é cheio da presença divina. Isso é o que a gente pede, Baruch Kevod Hashem Mimkomo. A gente quer que a honra divina, ela continue por dentro do nosso mundo, sem diminuir, sem se limitar, Mimkomo, do lugar dele. Lá de cima, lá do lugar infinito e ilimitado, que isso se revele no nosso mundo da forma como a gente cada vez mais consegue. Isso também muda a nossa visão, porque não existe um ponto onde a gente quer chegar. Para quem parar e pensar sobre isso, e com isso eu termino, já estouramos um tempo, não existe um ponto onde a gente quer chegar. O judaísmo não quer chegar em nenhuma situação. Porque no momento que você chegar numa situação que você pode falar, esse é a nossa relação ideal, eu conheço Deus agora, automaticamente você limitou. E Deus é mais do que tudo que você algum dia vai poder. Então, em vez de enxergar o objetivo do judaísmo como um ponto, como um lugar onde eu quero chegar, a gente enxerga o objetivo do judaísmo como um processo, como um movimento em direção ao bem infinito, à verdade infinita. Óbvio, existem pontos, existem tachanot, existem pontos de ônibus. A gente vai chegar em Yom Mashiach, no Olam Haba, em Tchiat HaMeitim, e vai continuar, numa evolução infinita, cada vez mais capaz de captar e de receber o bem divino. Tudo isso é metade da primeira frase que a gente leu, só vamos ler a frase de novo. Quer? Vamos ler. Estou lendo na página errada. Yesod Dat Hashem, a base, o elemento, a essência de conhecer Hashem, שהעולם כולו וכל מאורעותיו הפרטיים והכלליים, que todo mundo, e com todos os seus acontecimentos particulares ou gerais, הרי הוא כולו רעיון צדק אחד של החוכמה העליונה. Todos eles espelham a ideia da justiça absoluta, total, divina, elevada, celestial,
que provém da sabedoria, da verdade absoluta, celestial e divina. Hegepi Hashem, a palavra que vem da boca de Deus. A gente não se encontra com quem fala, a gente se encontra com a própria fala. Vayomer Hashem Ehiore. Com isso que a gente se encontra com o Omer Eloki, com a fala divina. Adkan, metade da frase. Hazak Baruch.